Olá pessoal, bem-vindos aí, bem-vindos e bem-vindas ao estudo da Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Nós estamos aqui na classe de professores, muito felizes porque cada vez mais pessoas têm acessado o nosso programa, se beneficiado dele, assim como nós também que participamos aqui. Todos vocês são convidados e convidadas a participar conosco, colocando sua opinião no chat, porque daí quem acessa a lição pode ver também a sua opinião, né? É muito bom porque se compõe não só com a nossa opinião, mas com a sua também. Bom, lembrando, não esqueça de divulgar, de compartilhar nosso link com seus amigos, com seus queridos. E essa semana, ou esse trimestre, nós estamos estudando sobre o livro de Hebreus. A lição é essa daqui. Se você tiver, pode acompanhar com a gente, né? E hoje nós estamos chegando na lição número 8. A gente tem aprendido coisas maravilhosas sobre Hebreus. Estamos chegando na lição número 8, Jesus, o mediador da nova aliança. E eu tenho comigo esse grupo aí de amigos queridos aqui, Dermival, Josué e Hélio, de volta aqui conosco. Vamos discutir sobre esse tema aqui. E para começar, eu vou pedir que, para não termos problema nenhum, o primeiro da fila, o Dermival, ore conosco. Dermival, ora conosco, por favor. Senhor, nosso Pai, nós te louvamos e te engrandecemos. És o nosso Criador e aquele que nos redimiu através do sacrifício de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Ele hoje está à direita do Pai intercedendo por nós. Nós te louvamos por isso e te pedimos que de maneira especial agora esteja conosco no estudo dessa lição, que ela, acima de tudo, possa trazer frutos para a nossa experiência contigo, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, só para você entender porque que eu disse para não termos problema, é porque nós estamos discutindo aqui, disseram que da última vez, eu olhei de cima e embaixo e fui procurando e escolhi o Demival que estava lá embaixo, porque era o mais santo, entendeu? Então, foi para não ter problema, vamos logo no primeiro lá, que era o Demival também, né? Muito bem, vamos abrir. Pode falar, pode falar. Bom, nós vamos abrir sábado e domingo esse tema maravilhoso, Jesus, o mediador da aliança. Aqui entram duas palavras bem conhecidas nossas, né? Porque a gente tem estudado sobre Jesus como mediador aqui nessa lição, e principalmente tivemos há pouco tempo uma lição sobre a aliança, e vamos ver a mistura dessas duas palavras, o que a gente aprende disso. Demival, começamos com você, sábado e domingo, introduz para nós essa lição bonita. Maravilha aos internautas, né, aos nossos amigos, é um privilégio estarmos juntos. E que lição extraordinária. Eu me detive muito no verso áureo. Esse verso, na verdade, ele tem a essência daquilo que é a lição dessa semana. E aqui nos diz, mas agora, Hebreus 8:6, mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, esse Jesus, esse ser maravilhoso, é que nos possibilitou o alcance, né? O alcançarmos essa nova aliança, podermos entrar nessa nova aliança com Deus, logicamente uma aliança que tem a ver com a nossa salvação. E é interessante porque o que tornou possível que Jesus se tornasse mediador dessa nova aliança tem a ver com a sua vida perfeita. E essa vida perfeita foi oferecida em sacrifício por nós. Isso tudo estava simbolizado pelo cordeiro lá no passado, né? Tinha que ser um cordeiro sem defeito. E essa, portanto, foi uma morte perfeita. Uma morte perfeita porque o sacrifício era perfeito e também era uma morte para resultar ou produzir vida, né? Produzir vida. E um outro fator importante para nós seres humanos é de que nossa relação com Deus, ela foi afetada pelo pecado.
E então, Cristo Jesus, ele nos possibilitou agora uma vida perfeita. Ele é nosso exemplo, é nosso modelo, e ele tomou o nosso lugar lá na cruz do Calvário, pagou o preço dos nossos pecados. Nós nunca seremos aceitos por Deus através de nossa obediência, ela só acontece por meio de Cristo. Então, é Jesus que paga esse preço. Jesus, ele é o nosso mediador e também é aquele que paga, né, o preço pela nossa redenção. Demival, deixa eu interromper você para perguntar um negócio. Quando a gente lê esse verso, né, e diz que essa aliança é maior do que a outra, é melhor que a outra, e também esse mediador é um mediador superior. E aí, nessa lição de domingo, porque logo de cara me veio à mente essa pergunta aqui, mas não é a mesma aliança? E tem necessidade de uma outra aliança, né? Ao você explanar, eu queria que você enfocasse isso aí. Fernandinho, Dermival, me permito aqui por favor, acrescentar um detalhe que a introdução trouxe, eu achei muito lindo, que foi, bom, Paulo é um tremendo teólogo e nos impressiona com seu raciocínio fantástico, inspirado por Deus, claro, e ele faz uma aplicação do Salmo 40, que era o desejo de Davi de cumprir perfeitamente a vontade de Deus e os reclamos e os princípios e os mandamentos. Mas ele era humano e, portanto, sua obediência não era perfeita. Paulo aplica a Jesus esse Salmo 40 e, nesse contexto, está esse verso que o Dermival está destacando, que é o verso para memorizar, que Jesus veio atender esse desejo expresso por Davi de cumprir fielmente, de ter uma obediência perfeita. E essa obediência perfeita nos é oferecida a nós como justiça imputada, como um prêmio gratuito que Deus oferece àqueles que aceitam Jesus como seu substituto e seu salvador pessoal. Só então essa lembrança do Salmo 40. Olha, aproveitando o vácuo aí de interrupções dentro do verso para memorizar, eu gostaria de destacar, pastor Dermival, o que o verso diz assim, mas agora Jesus obteve um ministério. Quer dizer, ele não tinha esse ministério. E como que ele obteve? Né? Através da sua encarnação, através da sua vida de obediência, através do seu sacrifício, né? Onde ele aprende a obedecer e ele é aperfeiçoado pelos sofrimentos. Então, é maravilhoso, né? Então, as coisas, para acontecer, elas precisam que alguém pague um preço. E aí, Jesus veio e diz assim, ó, alguém precisa pagar esse preço, alguém precisa obter esse ministério. E quem vai pagar esse preço sou eu. Né? Uhum. E porque ele pagou esse preço, ele obteve esse ministério, é que nós somos abençoados, né? Com a intercessão constante de Cristo e com o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Maravilha. A verdade é multifacética, e aqui nós temos, as facetas foram apresentadas. E, pastor Fernando, falando um pouquinho sobre a aliança, o problema da aliança, a aliança, na verdade, estabelecida por Deus, é uma aliança eterna, mas ela tem um componente frágil. É isso que Paulo deixa claro para nós, o componente frágil é o ser humano. E eu entendo, por aquilo que a lição nos diz, de que essa fragilidade tem pelo menos dois aspectos. O primeiro deles tem a ver com o fato de que nós, seres humanos, erramos, falhamos. O povo de Israel, quando Deus apresentou a possibilidade do conserto, naquela emoção, e muitas vezes a gente é assim também, especialmente quando tem uma semana de oração, a gente toma decisões, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não, porque agora vai ser diferente. O povo de Israel disse, tudo aquilo que o Senhor falou, faremos. Então, esse é o problema, a carnalidade está ligada a essa aliança. E o segundo aspecto tem a ver com aquilo que Deus fez com o provisório, ou seja, os sacerdotes e os sacrifícios, eles eram provisórios. Eles não eram, na verdade, perfeitos, até porque tinha que ser repetido, o sacerdote tinha que ser trocado. Então, por essa razão, quando Jesus vem,
ele estabelece essa nova aliança, totalmente firmada em Deus, e agora Jesus Cristo está ali como homem, mas ele é Deus homem, e ele pagou o preço. Então, essa aliança agora, ela continua tendo aquele aspecto de aceitação da nossa parte. Mas Jesus, ele satisfaz os requisitos, as exigências que estão ali ligadas, intrínsecas a essa aliança. Então, eu colocaria aqui mais alguma coisa, já seguindo adiante na lição. Nós temos um sacerdócio imperfeito, o sacerdócio levítico. Tinha que ser trocado frequentemente, aquela coisa toda, e às vezes o sacerdote errava, né? Por exemplo, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles morreram, né? Foram mortos pelo pecado. Então, o sacerdote era imperfeito, ele morria, tinha que ser sucedido pelo próximo. O sacerdócio de Jesus agora é segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é resgatado aí como um tipo, lá da história de Abraão, que todos nós conhecemos. Ele aparece de repente, não aparece a origem dele, quem é o seu pai, sua mãe, e não aparece o lugar de onde ele nasceu, e nem aparece nada acerca de sua morte. Então, Paulo se aproveita disso e usa como tipo de Jesus. Ou seja, Jesus, ele é um sacerdote eterno. Por isso, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, através de Jesus, essa lei de mandamento carnal, ou seja, as leis cerimoniais, os mandamentos cerimoniais, são substituídos. E agora, por uma lei espiritual, existe poder e vida eterna por meio de Jesus. Ele pagou esse preço, ele tornou a vida. Né? Então, dessa forma, nós podemos ter aqui a certeza de que essa nova aliança é para sempre, né? Não tem mais volta. Só repetindo alguma coisa aqui, mesmo os 10 mandamentos, por melhores e perfeitos que sejam, não podem prover salvação para nós. Por isso está tudo nas mãos de Cristo Jesus. Só Ele pode nos oferecer justiça. Nossa obediência, mesmo depois que aceitamos a Cristo, ela precisa, logicamente, ser coberta pela justiça de Cristo Jesus em nosso favor. Então, para uma justiça perfeita, precisamos de Jesus como nosso substituto. Eu queria dar um exemplo a respeito dessa coisa da nossa justiça, ou dos mandamentos, que os mandamentos, eles não justificam nada, eles só apontam o nosso erro, onde ele está, né? E aí eu me lembro de um rapaz que eu batizei, e ele foi, ele antes de conhecer a igreja, ele era lutador de MMA, e eu estava fazendo uma série na igreja. Como a série tinha um nome, era o Clamor da Meia-Noite, né? Ele viu a propaganda daquilo, porque a gente tinha colocado no rádio, em outdoor e tal, achou interessante, foi com a namorada, sem saber nada do que era, e ele quando chegou, que ele viu que era uma igreja, né? E aí, bom, ele começou a assistir e tal, depois começou a estudar a Bíblia, e o que me chamou a atenção, ele contando, né? Que quando começou a acontecer com ele, ele começou a ter dó dos oponentes dele. Então, chegava na hora de lutar o MMA, ele tinha dó de socar os camaradas, né? Então, isso sim é uma mudança provocada pelo Espírito Santo na vida da pessoa, né? Aquilo que não estava lá antes, agora está. Então, isso surge naturalmente como um fruto, não é um esforço dele. Aquilo surge, aliás, até surpreendendo a própria pessoa, né? É uma coisa, lógico que nem tudo é assim, tem coisas que Deus vai apontar, você vai entrar naquela porta, começar aquele caminho, e Deus vai esforçar você, né? Mas para mim esse é uma grande demonstração. E aconteceu mais uma coisa muito interessante com eles, e que na época me deixou assim emocionado até, né? Porque eles foram combinar o casamento, antes de serem batizados, eles foram combinar o casamento deles, que eles moravam junto. E aí, conversando com os dois e tal, e eles, então, conversei com eles, mostrei o que acontecia e tal.
o fato deles morarem juntos, né, conviverem sexualmente e tal. E eles tomaram a decisão que eu nunca vi, nem antes nem depois no meu ministério, é que eles que moravam juntos tomaram ali a decisão de voltar a morar cada um na casa de sua mãe. E eles desfizeram a casa, foram cada um morar na casa de suas mães, ficaram assim durante 8 meses, né? E aí se casaram, né? Se batizaram e depois se casaram. Uma coisa muito bonito ver como é que brota isso aí, essa coisa da obediência vindo da ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Bom, se alguém tiver alguma coisa para comentar sobre isso, pode comentar, senão já vamos para segunda-feira com o Hélio. Então vamos lá. O Dermival me ajudou, me facilitou muito para recordar aqui o tema da segunda-feira, porque ela é a continuação, ela vem trazendo como título da lição de segunda, nova e renovada. E bem na pergunta 2, há uma combinação de textos muito interessantes. E às vezes nós não prestamos suficiente atenção nos detalhes da Bíblia, e essa lição tem me ajudado muito a lembrar que temos que prestar atenção nos detalhes já revelados. Quando você vai a Deuteronômio 6, de 4 a 6, depois 30, 11 a 14, quando você vai a Jeremias 31, de 31 a 34, Deus ali enfatiza a importância e a necessidade de escrever no coração. Mas isso já está lá em Deuteronômio. Já estava lá, ou seja, bem isso, Dermival, que você falou, Deus não mudou, os elementos humanos mudaram, não cumpriram a sua parte, mas a intenção de Deus sempre foi que essa lei, esses princípios, esses valores estivessem escritos no coração do ser humano, do seu povo. E essa promessa, portanto, de uma nova aliança em Hebreus, o autor declara, remete a esse texto do profeta Jeremias, que, na verdade, é uma renovação da aliança feita desde o tempo de Moisés, prometida ou profetizada por Jeremias e reafirmada pelo apóstolo São Paulo. O problema da antiga aliança, como bem já mencionou Dermival, não estava na aliança em si, mas no povo que a quebrou e a desrespeitou continuamente e endureceu o coração. Embora essa nova aliança seja, por isso que o título é Nova e Renovada, embora ela seja uma renovação da antiga, mas ela tem um elemento novo. E esse elemento novo faz toda a diferença. E esse elemento novo, ao qual o apóstolo se refere e o autor captou muito bem, é o fato de que esta nova aliança, ela contrasta a infidelidade do povo de Israel com a fidelidade do Senhor Jesus, com a obediência perfeita do Senhor Jesus. E Deus promete, então, aplicar os méritos da obediência perfeita de Jesus por meio de sua fidelidade, ele promete atribuir e imputar sobre nós. Isso é realmente muito interessante, porque Deus não mudou a sua lei, Deus não afrouxou a lei, ele entendeu na sua divindade que as pessoas precisavam de um período de amadurecimento, e o seu povo também. Então, como o seu povo não conseguiu cumprir por repetidas quedas, então, eu vou agora. Um ser divino vem, assume a forma humana, e na condição humana, sem pecado, ele cumpre fielmente os reclamos dessa lei. Por isso que nós muitas vezes enfatizamos tanto morte e ressurreição de Cristo, e temos que enfatizar mesmo, mas a vida perfeita de obediência de Jesus, ela é igualmente importante, porque se ele não tivesse essa vida perfeita de obediência, a sua morte não valeria, ela não teria efeito sobre nós. Então, essa aliança, um detalhe muito interessante, está na última linha da lição, ela não tem maldições, ela só tem bênçãos, porque Jesus a cumpriria e cumpriu com perfeição. Que Jesus seja para nós essa fonte de bênçãos, que nós possamos reconhecer que nós, como falhos e pecadores que somos, por melhores que sejam nossas intenções, nossos ideais, nós continuamos sendo pecadores imperfeitos. Eu gosto de usar aqui uma ilustração. Eu comportei muitas férias, como vocês também comportaram, e eu gostava muito de visitar as oficinas mecânicas.
é um pessoal que trabalha bastante, tem recursos e às vezes não tinha tanto acesso à cultura pelo excesso de trabalho e por serem pessoas mais simples também. E todas as vezes que, ainda nos tempos mais antigos, a pessoa que comprava, ele assinava a sua intenção de compra, eles com as mãos sujas sujavam o meu prospecto, mas eu amava aquela sujeira, né? Então, por melhores que fossem as intenções e melhores que fossem os atos desses mecânicos que compravam os meus livros, ainda eram atos, eles eram manchados pela sua profissão. A mesma coisa conosco, por melhores sejam nossas intenções, por mais boas que sejam as nossas obras, ainda assim ela tem a mancha do pecado. Nós precisamos dos méritos perfeitos do Salvador Jesus, e essa renovação e esse aspecto novo é a perfeição da obediência de Cristo aplicada a nós. Dom Hélio, quando você estava falando sobre as alianças, né, lá que Moisés ele apresenta para o povo em Deuteronômio 6, né, depois Jeremias e mesmo Hebreus, quando a gente olha para aquilo que Moisés ele apresenta para o povo, não tem nada de errado com aquela aliança, né? Nada. Ele diz assim, ó, a base dessa aliança é vocês amarem ao Senhor seu Deus, né, de todo o seu coração, né? E ele diz mais, ele diz assim, vocês devem guardar essa lei dentro do coração, né? E aí ele fala, né? Vocês devem repetir essa lei quando vocês se deitam, quando vocês se levantam, amarrem no braço, ponham na testa, na entrada da casa, escrevam isso aí em todo lugar, né? E se o povo tivesse dado ouvidos àquilo que Moisés, ele falou, e ele orientou, e ele aconselhou, né, as coisas teriam sido muito diferentes, né, do que foram. Porque o povo ouviu o que Moisés disse, mas não deu atenção, né? Não focou a vida naquilo que Moisés havia dito. Olha, amem o Senhor Deus, guardem a lei no coração, repitam a lei, vivenciem essa lei no dia a dia, né? Como uma coisa vinda do interior. Então, o problema não está realmente com a aliança, né, nem com seus propósitos, mas com a incapacidade das pessoas de guardar essa aliança. E um endurecimento, né, Josué? Um endurecimento do coração, porque não faltou a eles informações. Essa geração do Êxodo, para quem Moisés pronunciou Deuteronômio 6, e não sei ainda quantos da primeira geração ainda estavam vivos, dos que haviam saído, talvez já nem tantos mais, poucos estivessem vivos, mas esses filhos que entraram, para quem Deuteronômio foi de fato pronunciado, porque Moisés pronunciou isso pouco antes da sua morte, então possivelmente os pais já teriam falecido, eles também endureceram o coração. Logo depois eles já começaram a adorar ídolos e a se misturar com as famílias, as mulheres da terra. Então, um endurecimento, e isso me preocupa muito, sabe, Josué, Dermival, Fernando? Quanto nós também não endurecemos nosso coração, quantos apelos nós ouvimos, quanto acesso à informação nós temos, quantos sermões, quantas mensagens, quanto recurso, e às vezes não há mudança na nossa vida, não há aperfeiçoamento, não há crescimento. Então nisso que você está falando, Dom Hélio, eu fico pensando assim, porque eles tinham a vontade de fazer o que Deus estava orientando. Diz assim, não, tudo que o Senhor falar, nós vamos fazer, né? E o que é que acontecia que eles não conseguiam realizar, né? Eu acho que existe esse grande problema com a gente também. O apóstolo Paulo falou, aquilo que eu quero eu não faço, mas aquilo que eu não quero é o que eu faço. É né? A nossa luta. Então, qual é a solução disso, né? Então, a solução é nós desconfiarmos de nós mesmos, né? Então, não basta você querer, sabe? Não basta você querer. Você tem que saber que você é incapaz. Você não é capaz de produzir os frutos de justiça na sua vida. É o Espírito, né? E aí é justamente essa busca que a gente precisa fazer de Deus para que Deus realize essa obra em nós. Eu acho que aí está o segredo. Não basta só querer, né? A gente Josué, eu acho que Deus nos essa luta vai ser estudada para frente aí, não sei qual lição, quando no encerramento do Hebreus 11, no início de Hebreus 12, Paulo dá a lição, né? Dá a receita, olhando para o autor e consumador da fé, e desembaraçando de todo o peso e correndo a carreira. Então, nós não podemos, na nossa profissão de fé, nós não podemos perder de vista
essa comunhão com Jesus. Isso faz toda a diferença. E como nós somos tentados a deixar de lado a comunhão. Olha, eu vou... Para a gente diária, né? Mas é isso aí, gente, é uma beleza. Eu nunca tinha tentado para esse detalhe que nessa nova aliança, nessa aliança renovada, não há maldições, só bênçãos, porque o fiador, que a gente vai ver daqui a pouquinho, ele garantiu, ele é perfeito. E essa perfeição vem para nós. Antes da gente passar para o próximo dia aqui, né? Eu estava prestando atenção no que vocês estão falando, né? Essa questão por exemplo, de ter noção ou de ter consciência se eu estou crescendo ou não, para mim ela tem algumas nuances importantes. Primeiro, o crescimento do cristão, ele nunca é assim. Ele é assim. Sabe como é que é? É sempre assim, é caindo e levantando, né? Lá no final, a linha final vai dar crescendo, mas muitas vezes a gente não percebe, porque mesmo nesse sentido de crescer, às vezes nós estamos descendo, né? Então, ele é bem complicado. E isso, para mim, fica mais acentuado ainda quando, aí olhando para essa parte escatológica, diz que num momento lá de angústia de Jacó, as pessoas que estão salvas não sabem que estão salvas e sentem uma angústia por conta disso, por causa dessa incerteza, né? O que mostra para mim, e aí fazendo um paralelo com Laodiceia, né? Porque qual é a condição de Laodiceia? É uma condição de se enxergar melhor do que realmente ela está, né? Então, Laodiceia, acha que está melhor do que realmente está, né? Jesus diz assim, você é pobre, cego, miserável, nu e surdo ainda, porque tem quem tem ouvidos ouça, né? E ela não tem noção de que ela está mal, ela acha que ela está bem. Então, a certeza da salvação, tudo bem. Agora, a certeza de que eu estou crescendo espiritualmente, isso aí, na maioria das vezes, é uma falácia para a gente não percebe, né? E, terminando aí com aquela comparação que você usou, Hélio, ali, Paulo, quando diz, completei a carreira, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, para mim me chama muita atenção que ele não diz assim, eu tirei o primeiro lugar, eu subi no pódio, porque ele está falando de uma corrida, né? Ele está dizendo que ele completou. E completar, aí já me vem a imagem lá da Olimpíada de Los Angeles, aquela mulher que chama, acho que Gabriele, alguma coisa, que vem sabe, cambaleando e tal, e ela completou a prova. Fernandinho, isso é porque você não viu eu correndo os 5 quilômetros na Associação Geral, na Conferência Geral de 2015. Foi parecido, né, Hélio? Mais ou menos isso. Então, assim, ela completou. E, em geral, as pessoas não se lembram de quem ganhou o primeiro lugar naquele dia, mas se lembram dela, né, que completou só. Então, Paulo está dizendo assim, eu preciso completar. Por isso que muitas vezes não, vou dizer, todas as vezes eu digo para Deus, Senhor, eu estou na luta, por favor, me ajuda aí, me esforça, porque hoje eu queria dizer alguma coisa melhor, mas só posso dizer, estou na luta, estou combatendo, estou lutando, né? E pedindo para Ele atuar em nós. É muito bom a gente ter todas essas coisas aí na nossa mente. Partimos para terça-feira? Então, ainda nesse viés que você está falando, pastor Fernando, o sacerdote, ele era escolhido por Deus, né? E ele deveria ter uma capacidade de se condoer das pessoas, de ter compaixão das pessoas. E aí a lição de terça-feira, ela vem dizendo que nessa nova aliança tem também um mediador melhor. Então, imagine, se os sacerdotes da chamada antiga aliança, eles deveriam se condoer, se compadecer, né, e entender a luta do sofredor, que dirá esse, né, que é melhor, ele é superior aos sacerdotes da antiga aliança, né? O que é que ele não fará em nosso favor? Como é que o Senhor Jesus Cristo, né, esse mediador melhor, como é que ele nos compreende? Como é que ele nos aceita? Como que ele nos acolhe? Isso é uma coisa extraordinária, né? E aqui a comparação que é feita na lição de terça-feira é que esse mediador, ele é aquele que fica no meio, né? É aquele que é o intermediário
né, é aquele que se interpõe entre duas partes, né? E é muito, muito interessante que o papel do sacerdote era justamente ele representar o povo diante de Deus. E esse é Jesus, o Deus que se tornou homem, que se fez carne e que nos representa diante de Deus. Então, é muito maravilhoso, né, quando a gente pensa que quando a gente está diante de Deus, e Deus olha e fala assim, ih, Josué, meu senhor, perdido. Aí Jesus vem e se coloca na minha frente. Fala, agora sim, agora sim, nós temos um intermediário. E esse é o Deus que se encarnou, Jesus Cristo, né? Então, é muito lindo. E aí, a lição de terça-feira, conforme o Dom Hélio apresentou, apresenta a figura de Jesus como intercessor, como sendo um fiador, né? E qual é o papel do fiador? Ele é cumprir com as obrigações de uma pessoa que não consegue cumprir. E aí... Pastor Josué? Oi, querido. Eu queria até colocar uma experiência. Eu me lembro quando estava na Voz da Profecia, que eu fui mudar de apartamento, e aí a gente encontrou, vamos para lá, é aquele apartamento, mas faltava um fiador. Então a gente ficou, e agora quem pode ser o fiador? Quem é que vai me garantir? Quem? E eu me lembro que na época foi o Israel Cruz, né? Ele trabalhava na Golden Cross, e ele então foi lá. Eu me lembro que eu estava na imobiliária, naquela expectativa, quando é que chega o Israel. Aí ele chegou lá para assinar, e aí sim, aí eu pude mudar. Aí a minha situação, quer dizer, eu encontrei salvação naquele momento, né? Ele me garantiu, o fiador. Rapaz, e você me fez lembrar no tempo da Voz da Profecia que o Martinho, lá da Beltur, lembra? Ele é o meu fiador, o nosso fiador. E Jesus, ele assume esse papel, né? E aí, veja, Jesus, ele entra como fiador sabendo que o principal não ia pagar. Ele sabia. Então, ele diz assim, senhor, eu vou entrar como fiador do Josué porque ele não tem como pagar. E eu vou garantir o pagamento dele. Ele não vai poder obedecer, mas eu obedeço por ele. Eu conquisto aquilo que ele não pode, né? E aí as promessas que o Senhor fez para ele, se ele cumprisse a aliança, eu estou dando a garantia de que a minha vida perfeita vai possibilitar que essas promessas se cumpram na vida dele. Então, é extraordinário quando a gente pensa nesse Jesus Cristo, né? Nessa provisão tão ampla, tão profunda, tão maravilhosa, tão completa, né? Que ela nos atinge, nos dando essa possibilidade e nos abre essa porta. E dentro desse contexto, né, do mediador melhor, a lição também traça um paralelo entre Jesus, o nosso sumo sacerdote, e Moisés, né? É muito interessante isso. E aí, a superioridade de Jesus é que Jesus, ele não ministra num santuário terrestre, mas ele ministra no santuário celestial, né? Cujo modelo foi copiado para o santuário terrestre, né? E diz aqui que quando Moisés estava na presença de Deus, ele refletia, né, a glória de Deus, ele brilhava com a glória de Deus. E Jesus é a própria glória de Deus, né? Ele é o resplendor da glória de Deus, Jesus Cristo, né? E outra coisa que é apresentado aqui, que Moisés, ele falava face a face com Deus. E Jesus é o próprio Deus, e Jesus é a própria palavra, né? Então, imagina que tipo de sacerdote que nós temos intercedendo por nós. É aquele completamente perfeito, né? É aquele que ele oferece, né, o céu em favor da nossa própria vida, através da vida dele. Então, quando nós pensamos nessa nova aliança com um mediador melhor, nós ficamos completamente seguros e garantidos de que a bênção de Deus virá sobre nós, apesar das nossas fraquezas, apesar de a gente prometer e não conseguir cumprir, apesar das nossas falhas. Jesus diz assim: eu sou o fiador do Josué. E a conta dele já foi paga e vai ser paga, e ele vai receber as bênçãos da aliança
e as bênçãos da promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Josué, Amém. eu gosto de pensar nessa figura do fiador como o garantidor, que é um termo que não apareceu aqui na lição, mas o sentido é esse, né? E fico pensando que nós temos só duas escolhas, né? Ou eu deposito as minhas expectativas naquele que garante e não falha, ou eu vou me garantir e vou falhar. Então, muita gente na igreja ainda não amadureceu suficientemente para entender que precisa depender do fiador, do garantidor. Muita gente ainda vive a fé tentando se garantir a si mesmo. Mas isso é um engano tão terrível, é uma estratégia satânica, é uma armadilha satânica para nos afastar de Jesus. Nós temos que ir aos pés desse garantidor, desse fiador, e reconhecer, Senhor, eu não tenho condições, eu não consigo cumprir, mas, por favor, assume, me capacita, né? Então, acho muito lindo essa figura do garantidor, é aquele que garante. E Paulo fala, né, aos Filipenses, depois repete lá também em Hebreus 12, que vai ser estudado um pouco mais adiante, que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar, Filipenses 1,6. Então, ele não nos abandona em nenhuma parte do processo, desde do novo irmão que aceitou a fé, aquele que já está há mais tempo nessa caminhada, ele começa e termina a boa obra, só depende de nós aceitarmos e permitirmos que ele realize isso na nossa vida. Nós já vamos entrar na parte de quarta-feira, mas eu queria antes fazer mais um comentário, né? O Josué colocou assim, o sacerdote deveria se compadecer, ter compaixão, é isso que você... Não sei se foi exatamente esse termo que você usou, Josué, né? Se condoer, é isso mesmo. E aí veio para Jesus, né, que é aquele que realmente tomou sobre si as nossas dores, né? E agora eu quero voltar de novo para a figura humana, porque aí Paulo coloca que nós somos sacerdócio, né? Nós somos chamados para ser esses sacerdotes também para todas as nações, né? E aí eu fico me perguntando da minha capacidade de me condoer, né? Ou da minha capacidade de fazer doer para as outras pessoas, porque sempre que os sacerdotes, sumos sacerdotes, sempre que os escribas e fariseus da época de Jesus sentiam ameaçada alguma coisa da sua tradição, daquilo que eles acreditavam como certo, eles torturavam outras pessoas, né? E nós temos que estar sempre atentos, porque nós somos esse sacerdócio, independente se nós somos pastores ou não. E, infelizmente, a gente vê, eu olhando de mim para fora, eu vejo em muitas pessoas, e na internet exposto, né, muitas pessoas querendo atacar umas às outras, sendo da mesma religião, mas eu olhando para mim mesmo, fico me perguntando, será que eu estou me condoendo por causa do que as outras pessoas passam, o que elas vivem, né? Será que eu estou me condoendo? Essa semana mesmo, um imigrante, né, foi assassinado aí terrivelmente, né? E a gente vê muita gente escrevendo sobre assuntos na internet que muitas vezes não são relevantes, né? Mas não tem essa capacidade de se condoer. E eu estava me perguntando, muitas vezes um assunto assim não chama tanto a atenção da gente. É como se a gente pensasse assim, a esfera igreja, a esfera espiritual é o que importa e o que está acontecendo nesse mundo não importa. Bom, importa, porque Jesus mesmo, ele colocou ali em Mateus, né? Ele disse que, bom, eu fui estrangeiro e você me acolheu, né? Esse era um estrangeiro que estava entre nós e que precisava ser acolhido. Aliás, esse é o padrão para Jesus colocar uns à direita e outros à esquerda na sua vinda. Então, eu queria falar comigo mesmo e com você, para que nós estejamos o tempo todo nos perguntando se, como sacerdócio para todas as nações, se nós estamos nos condoendo do que as outras pessoas passam, das situações que elas passam, e estamos agindo também. Bom, vamos passar para quarta-feira? Então, pastor Fernando, até deixa eu colocar uma palavrinha que eu acho que ela é mais teológica, né? Que fala sobre essa questão de condoer-se, né? Identificar-se, é a solidariedade. Jesus é solidário conosco.
com cada um dos seres humanos. Ele está na pele deles, né? Por isso que ele diz assim: aquilo que fizeste a um dos pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Ele é totalmente solidário. Bom, eu vou adiante. E agora nós temos essa nova aliança, né? Essa nova aliança tem um mediador melhor, e também tem, porque toda aliança, que é um contrato, tinha esses elementos, né? E um dos grandes elementos é o elemento das as chamadas promessas. Então, as promessas da nova aliança são superiores, até porque muito bem garimpado pelo pastor Hélio, está o fato de que na nova aliança não tem maldições. Só tem bênçãos e promessas superiores, porque Deus prometeu ao seu povo, o povo de Israel, Deus prometeu libertá-los do jugo egípcio. E Deus prometeu que iria colocá-los na terra que manava leite e mel. Agora, na nova aliança, nós temos alguém que nos assegura promessas melhores. Muito melhor, porque Jesus, ele promete não só a libertação do jugo egípcio, né, que é uma questão aí temporal, humana, mas ele promete libertação do pecado. Plena libertação do pecado. Ele promete aos seres humanos. E uma outra coisa, além de prometer, né, a Canaã terrestre, muito acima disso, pelo contrário, Jesus nos promete, estabelece para nós, e ele garante isso, porque ele é mediador, ele é fiador, novos céus e nova terra. E tudo isso foi alcançado de que forma? Foi ratificado pelo sangue de Jesus, não por sangue de animais, por isso é tudo superior, né? Ou seja, não tinha necessidade de repetição nenhuma, isso está aqui nesses textos que estão sendo apresentados em Hebreus 10, 5 a 10, né? E essa nova aliança, que foi ratificada com sangue perfeito, e que tem alguém que obedece perfeitamente, e ele fez tudo isso de uma vez por todas. Então, nós hoje, de certa forma, nós podemos já desfrutar desse novo céu e dessa nova terra, não é? Que ele nos promete, e saber que Deus nos dá o seu Espírito, que nos capacita a viver para ele, obedientes a ele, a cumprir a sua lei, né? A obediência, ela é alcançada por meio do poder do Espírito Santo e, logicamente, pela contínua intercessão de Cristo Jesus. Então, vamos nos aproveitar, vamos nos apoderar dessas melhores promessas, superiores promessas. Eu estava pensando aqui, pastor Demival, enquanto você falava sobre esse tema, né, a própria libertação do povo do Egito, a promessa da Canaã, né? E mesmo aquilo que acontecia no santuário, tudo isso, além de ser realidade, era simbólico para tudo aquilo que viria depois, não é verdade? Então, quando eu penso nessa questão da libertação do pecado, gente, uma coisa que eu acho horrível é a chamada tal lei de Murphy. Parece que se alguma coisa pode dar errado, ela vai dar errado, né? Falou, Senhor, quando eu vou estar liberto disso aqui, né? E aí do próprio pecado. Então, a promessa superior diz assim, você vai estar liberto da culpa, do poder e, por fim, da presença do pecado. E eu não vejo a hora disso, né? Porque, como diz lá em Hebreus, o pecado constantemente me rodeia, né? E não tem jeito, eu sou um pecador, mas é horrível ser pecador. Mas a promessa superior diz assim, meu filho, você já está sendo liberto da culpa, né? Dia a dia vai sendo liberto do poder do pecado, mas você vai ser liberto da presença do pecado, né? E aí a cabeça dos israelitas era para Canaã, né? Puxa, a nova terra e tal. E aí Jesus, dentro dessa nova aliança, diz assim, vocês não têm esperança nenhuma, né, nessa questão da moradia de vocês, né? A esperança está lá. Então, é uma coisa maravilhosa quando a gente pensa, puxa, eu sou cidadão de lá, eu estou aqui meio de passagem e tal, mas a minha terra é lá. E o meu anseio é pelas coisas de lá. Então, essas promessas são maravilhosas de fato, né?
quando a gente para pensar no bem que elas trazem ao coração da gente. Amém. Vamos para a parte de quinta-feira, a nova aliança e o novo coração? Alguém ia falar? O pastor Josué tem uma música muito bonita que ele canta acerca das promessas de Deus, né, pastor Josué? Sim. É muito bonito essa música, hein? Quem procurar por aí, qual é o título dela mesmo, pastor Josué? A vida eterna começou. A vida eterna começou, coisa linda. Então, a lição da quinta, Fernando, parece até uma continuação da segunda-feira, onde eu fiz aqui os comentários, e ela retoma o assunto do novo coração. E o autor faz agora uma comparação dos textos de Jeremias e Ezequiel, onde aparece ali a confirmação de que Deus queria transformar o coração endurecido de pedra num coração de carne, com a presença do Espírito Santo para capacitar o povo a obedecer. Mas mesmo assim, a resposta do povo de Israel foi endurecimento do coração. E o autor até usa aqui uma expressão de que os pecados do povo de Israel estavam tão assim, eles os haviam dominado tanto que no coração deles, ao invés de estar escritos os mandamentos de Deus, estavam com um ponteiro de ferro e diamantes escritos os pecados deles. Ou seja, parece aquela expressão antediluviana que era continuamente má a mentalidade e continuamente maus os pensamentos. E quando nós trazemos para a nossa época hoje, vivemos uma época de maldades inimagináveis. Quando você acha que já viu uma situação terrível, surge uma pior. Então, parece que o mal ele se renova na sua forma de manifestação, e tudo isso nos leva a pensar. E aí, Fernando, fazendo um link com o que você mencionou, não é? A respeito da sensibilidade, de a gente não ser indiferente, mas essa é uma outra tentação que passa para o coração de pedra, você se tornar insensível. Vocês mencionaram aí a Voz da Profecia, eu me lembro, nós vivíamos numa região ali do Rio de Janeiro, onde havia bem um morro ali do lado, praticamente desembocava na Rua da Matriz, e muita gente descia aquele morro, e havia muitas pessoas boas, maravilhosas, mas também havia gente que tinha intenções maldosas, que naturalmente você desenvolve, parece que uma capa para você não ouvir o pedinte, para você não ouvir o clamor do que está pedindo esmola, porque se você fosse naquela circunstância atender todo mundo, você chegaria na igreja sem suas ofertas, porque ficaria tudo pelo caminho. Você acaba adquirindo uma insensibilidade. E onde está o ponto de equilíbrio disso? Olha que dificuldade. A lição está nos trazendo para nós que nós precisamos de ter um novo coração. E esta renovação, ela não ocorre pelos esforços pessoais, mas ela passa por uma decisão pessoal. E essa decisão pessoal nunca é a iniciativa, ela é sempre a resposta. E quando nós respondemos favoravelmente à iniciativa de Deus de transformar a nossa vida, transformar o nosso coração, mudar a nossa índole má, subjugá-la, porque ela só será transformada completamente por ocasião da volta de Jesus, mas quando nós aceitamos esse serviço de Cristo e do Espírito Santo na nossa vida, nós não estamos fazendo mais do que respondendo àquilo que Deus fez. E era isso que Deus queria. Quando ele fala de coração novo, ele queria que as pessoas obedecessem a sua lei, os seus mandamentos, em reconhecimento às suas manifestações de amor. Que eles obedecessem em reconhecimento ao desejo de Deus de ser o Deus dele e fazer deles o seu povo. E hoje não é diferente. Quando Deus deseja de nós obediência, e isso não mudou, continua sendo assim, e se a gente, a parte de sexta-feira é um trecho do Caminho a Cristo, alguns parágrafos, muito interessante, e Ellen White, ela deixa muito claro que as condições não mudaram.
não mudaram, Deus não diminuiu, ele não afrouxou as condições, mas Cristo cumpriu perfeitamente. Essa é a novidade, essa é a mudança em relação à antiga aliança. Deus deseja ainda o mesmo, que nós obedeçamos em reconhecimento ao seu amor, que nós obedeçamos e cumpramos a parte que nos cabe na aliança de aceitação, em reconhecimento ao desejo que Deus tem de ser o nosso Deus e nós, seus filhos, ovelhas do seu pastoreio. E eu fico pensando que o amor, aqui está na parte final do último parágrafo da quinta-feira, que o amor e o cuidado de Jesus em morrer por nós é chamado de o prólogo da nova aliança, de acordo com Lucas 22:20. E essa verdadeira obediência, ela vem como expressão de amor, Mateus. E esse amor é a marca distintiva da presença do Espírito Santo. Aí você junta Jeremias e Ezequiel. Ezequiel menciona o Espírito Santo nesse processo. Então, Deus está desejoso de conceder o Espírito Santo a nós. Aí vem a outra questão moderna para nós. Nós temos que orar mais pelo batismo do Espírito Santo, mais pela presença do Espírito Santo, porque aí vem Gálatas 5, né? A vida cristã, ela começa, Paulo fala da libertação e depois fala da presença do Espírito, que nos capacita a viver o fruto do Espírito em contraste com as obras da carne. Então, nós precisamos desse Espírito, é Ele que vai fazer esse trabalho, Ele que vai amolecer o nosso coração, Ele que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que nós possamos aceitar essa oferta de amor de Deus. Ele vai fazer essa transformação, e essa é a obra de uma vida. Isso não é a justificação, que é o perdão, é instantâneo e repetitivo. Cada dia eu preciso disso. A santificação, que é esse crescimento com Cristo, é obra de uma vida. Esse andar com Deus de Enoque vai possibilitar que nós possamos compreender cada dia mais, um pouco mais, desta grandeza do amor de Deus e nos enternecer, amolecer o nosso coração, reconhecer a nossa dureza, né, a nossa cerviz dura. Eu gosto muito, quando a Joyce era pequena, nós fomos passar uns dias de férias com os meus pais, e minha mãe, filha de imigrante, sempre muito controlada, muito regrada com as questões de comida, porque sofreram muito, então sempre tinha que guardar, né? E a gente é de uma outra geração, a gente tem que desfrutar. E um dia nós estávamos lá numa praia e minha mãe distribuiu as bolachinhas do lanche da tarde para Joyce e para a prima, para a Karina, e apareceu a vizinha. Minha mãe pediu para que a Karina desse uma bolacha e a Joyce também. E a Joyce, com muita raiva, não deu. A Karina deu, a Joyce não deu. Passou um pouquinho, a Joyce começou a chorar. Eu disse, bom, se arrependeu, né? Filha, por que você está chorando? Pai, eu estou chorando de raiva. Por que a vovó pediu para eu dar minha bolacha para a menina? Então, esse ilustra muitas vezes a gente. Às vezes nós bancamos a criança que foi a Joyce naquele momento. E em vez de chorar porque eu fui egoísta, não quis repartir, eu choro de raiva. Então, quantas vezes nós já choramos de raiva porque Deus nos pediu determinada coisa? Dureza do nosso coração. Nós precisamos realmente passar por um amolecimento, por esse processo de conversão, esse amolecimento que o Espírito quer fazer em nós, e esse é o apelo da lição da quinta-feira e da semana, para que a gente se renda, a gente se entregue, e mesmo assim, isso é resposta ao grande e infinito amor de Deus. Amém. Bom, eu vou pedir aos outros dois colegas, então, que falem o seu último resumo, e no final, se o Hélio quiser também falar, uma frase, alguma coisa que marcou para você na lição, pode falar para nós. Por favor, vamos lá, gente. Eu gosto muito... Sempre gostei muito dos escritos do pastor Morris Venden. Uhum. E ele conta a história de um homem que estava lendo o jornal em casa, e a sua filhinha estava lá agitada, para lá e para cá, com um pedaço de papel na mão, uma caneta, e chegou, se aproximou dele, papai, sabia, papai? E ele, pois não, filho, eu já sei escrever. E então ele olha para ela e diz, é mesmo, filhinho? Já sei, papai, quer ver? E então ela entregou para ele aquela folha de papel, aquele pedaço de folha de papel cheio de rabisco. E então ele olhou para aquele pedaço de papel cheio de rabisco e disse, filhinho, muito bem, você sabe escrever. Então a criança surpreendente, ela então olhou para o pai, é mesmo, pai?
Eu já sei escrever. O que está escrito aí? Aí foi o aperto, né? Então, o pai, inspirado, eu vejo aí a inspiração, disse assim, filhinha, aí está escrito que quando você crescer, você vai escrever coisas muito bonitas para o seu papai. Está escrito aí que você ama o seu papai. E a criança, então, olha para o pai e diz, tudo isso, pai? Tudo isso? Então, é mais ou menos assim o que vai acontecer conosco nesse processo de caminhada cristã depois que aceitamos a Cristo Jesus. Depois que o Espírito Santo derrama o amor de Deus em nosso coração, esses frutos maravilhosos vão acontecer. Nossa obediência, ela sempre vai ser assim, parecem rabiscos, mas Deus, ele lê aquilo que está ali, por meio do sacrifício de Cristo e sabe que o nosso coração é dele, está amolecido e que queremos sempre fazer o melhor para ele, né? Apesar de que nossa obediência é como rabiscos daquela criança. Valeu, Demival. Josué. Conforme a gente vai conversando aqui, eu fico tentando criar imagens na minha cabeça, né, sobre esse assunto. E a imagem que me vem à mente é Deus falando comigo, diz assim, Josué, eu quero fazer um trato com você, uma aliança com você. Eu, pois não, Senhor, puxa vida, que privilégio. Olha, eu tenho umas coisas maravilhosas para você, umas promessas de vida eterna, de saúde, e aqui nessa terra, a minha companhia, a minha bênção, a minha proteção. Você vai passar por algumas dificuldades, algumas lutas, mas eu vou estar do seu lado. E aí ele pergunta assim, você quer? Eu digo, eu quero. Mas qual é a minha parte, Senhor? Você vai ter que andar nos meus caminhos e me obedecer. Daí eu abaixo a cabeça e diz, agora complicou, Senhor. Aí Deus chega e fala assim para mim, mas eu tenho uma boa notícia para você. Qual é, Senhor? Eu tenho alguém que vai te ajudar. E esse alguém vai ser um mediador. Ele vai estar entre eu e você. E ele já garantiu a sua vitória. A única coisa que você precisa é tentar andar ao lado dele. É procurá-lo, conversar com ele, depositar a sua vida nas mãos dele. E ele vai fazer aquilo que você não consegue fazer por você. Então, essa imagem me enche de esperança e me enche de segurança no trato de Deus comigo, para que aquilo que ele sempre sonhou para comigo, ele se cumpra na minha vida através da aliança do seu coração. Então, eu louvo e agradeço o nome de Deus, porque essa é uma realidade que está diante de nós, basta a gente apenas aceitar e querer e seguir andando com Deus. Amém. Fernandinho, eu gosto muito de pensar naquele encontro de Jesus com a mulher pecadora, apanhada em adultério, trazida, humilhada e lançada aos pés de Jesus. Jesus não olhou para ela, apesar de ver o que estava acontecendo, mas Jesus não olhou para ela apenas como uma mulher pecadora. Jesus olhou para ela o que ela poderia se tornar mediante a operação da sua graça. E essa, para mim, é um dos momentos assim mais impressionantes do Evangelho, porque nos ensina que esse nosso sumo sacerdote, ele é capaz de se compadecer, de se condoer, de olhar para nós, ele vê os nossos pecados, falhas, defeitos, mas ele não nos rejeita e ele olha para nós, o que eu posso ser? E tem paciência, o que eu posso me tornar mediante a operação da sua graça. Que Deus possa nos abençoar, que possamos aceitar essa oferta de amor e desfrutar dessa bênção, dessa promessa superior, desse fiador, né, dessa garantia de que ele vai olhar para nós como alguém, ele vai ver em nós alguém que eu posso ser. Isso vale para nós em qualquer momento da vida. Que Deus nos abençoe, que tenhamos essa paz e essa bênção desfrutada na vida. Amém. Pegando uma caroninha aí na sua história final, Hélio, da mulher chamada pecadora, né? Uhum. A gente parece que não tem assim uma... Eu gostei muito de todas essas figuras que vocês colocaram, achei muito... Bom, encheram a minha alma, né? Mas mesmo sabendo de tudo isso aí, parece que a gente tem uma tendência a olhar, por exemplo, né, para essa questão da pecadora, e quando alguém diz assim, tá vendo, Jesus perdoa a pecadora, ia dizer, mas ele disse, vai e não peques mais. Só que ela pecou, entendeu? Ela foi e pecou. Muitas vezes, né? E Jesus é esse que está
disposto a caminhar conosco, lidar com o pior de nós, Uhum. e que nos pede simplesmente para nós aceitarmos caminhar. Ele coloca esse mediador é o Senhor Jesus, o Espírito que coloca Jesus dentro do coração da gente e que faz com que a gente viva, como ele disse no último dia da lição, o fruto do Espírito, que é o amor também. Uhum. Né? É uma grande laranja com muitos gomos. Essa laranja se chama amor. Né? Os outros gomos são tudo parte desse todo. Então, que essa lição, mais essa lição, sirva para nos estimular e olharmos para o fato que nós temos um mediador, alguém que se compadece de nós, que anda conosco, que fez tudo por nós e que só espera que a gente aceite e ele vai nos ajudar a caminhar. Vamos terminar a nossa lição. Depois que a gente orar, nós vamos você continua ainda você que é professor da Escola Sabatina, com algumas informações, instruções por parte do pastor César, tá bom? Aí você permanece, mas nós vamos ter agora a oração e eu vou pedir para o Josué orar conosco. Josué, por favor. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo acesso que nós temos à tua palavra e a revelação de Jesus Cristo, esse nosso mediador maravilhoso, o que é o nosso intercessor, que se interpõe entre nós, que é o nosso fiador, que nos dá a garantia de que através dele nós vamos receber todas as tuas promessas. Nós queremos louvar o teu nome por isso. E pedir que o Senhor nos ajude a entendermos cada dia mais as nossas limitações, a nossa finitude, nós como pecadores, e como nós somos dependentes desse Jesus maravilhoso, nosso sacerdote. Portanto, nós queremos dizer que nós desejamos que o nosso coração seja do Senhor, e que o Senhor tome o nosso coração cada dia e imprima nele as tuas leis e o teu amor, e que nós possamos, na nossa vida, refletir essa entrega e o poder do Espírito Santo possa estar em nós, fazendo com que esse amor produza frutos para a vida eterna. Amém. Obrigado por Jesus, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Nós agradecemos em nome dele. Amém. 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 Obrigado, amigos, pela participação de vocês. A gente se encontra lá para frente, na lição 12. E obrigado a você. Compartilhe o nosso link. Fique conosco. Fique aí que o pastor César vai trazer as considerações. Tchau para todos. Tchau, um abraço. Olá, meu amigo, minha amiga. É muito bom estar com vocês mais uma vez essa semana. Semanalmente nós temos este encontro contigo aí, viu? E é importante você, professor da Escola Sabatina, estar com a gente. Depois que nós estudamos as lições com o pastor Fernando, aprendemos tantas coisas importantes, estamos estudando esse trimestre o livro de Hebreus, aprendendo o ministério de Jesus Cristo, quem é Jesus, qual o trabalho que ele está fazendo hoje. Então é importante a gente ter esse momento de estudo, mas após o estudo, nós temos um momento muito especial com você, para a gente conversar um pouquinho, para a gente sugerir algumas atitudes para você como líder, professor e professora da Escola Sabatina. Existem algumas atitudes que elas enfraquecem a Escola Sabatina, destroem a Escola Sabatina. Eu poderia citar várias, vou citar algumas aqui com você, né? Algumas atitudes negativas que acabam dificultando a Escola Sabatina. O primeiro delas é o atraso, né? Você, professor, você, professora, você não deve atrasar a sua chegada à Escola Sabatina. Você é o líder. Você é a líder da classe. Então é importante chegar sempre um pouco antes, alguns minutinhos antes, ficar ali se preparando, quem sabe fazendo uma recapitalização mental daquilo que você vai dividir com seus alunos, quem sabe meditar algum tempo ali na Palavra de Deus, para que você, a hora que você começar a Escola Sabatina, você já está preparado. Ou seja, fazer um aquecimento. Então não chega atrasado, sabe? A Escola Sabatina também, quando você tem uma recepção desorganizada, se bem nossa colega do Ministério da Recepção, ela tem feito um trabalho muito legal sobre isso, mas a recepção é fundamental para que quando os alunos cheguem na Escola Sabatina, eles possam ser bem recebidos. Então isso é de fundamental importância. Não é? Você deve promover a lição Escola Sabatina e as assinaturas na sua classe. Então, quando a gente não promove isso,
nós vamos destruindo a escola sabatina, porque é importante que cada aluno tenha a lição da escola sabatina. Cada aluno tenha a oportunidade de estudar a lição da escola sabatina. Hoje nós temos ela de maneira física, nós temos digital. Então não há uma desculpa para a gente não estudar a lição. Não. A lição ela tem várias versões e você pode ver qual é a melhor para você. E se você promover isso na tua classe, você vai potencializar a sua classe. Mas se você não promover isso é um fator negativo. Ou seja, as pessoas vão ficar sem a lição. Promover a assinatura da lição. A gente tem, a cada ano, normalmente ali no mês de outubro, a gente faz ali o projeto Maná, que a gente motiva as pessoas, os nossos irmãos, a realizarem a assinatura. Por que é importante fazer a assinatura da escola sabatina? Porque primeiro você tem a garantia que você vai receber a lição, não é? E segundo, você também vai ter uma despesa um pouco menor, porque a lição é assim, ó, de cada 4 que você recebe, você vai pagar 3, em média. Então, é mais econômico, é mais seguro, é mais tranquilo, é mais confortável. Então, você, professor, se você não promover isso na classe, você está destruindo a escola sabatina. Então, a ideia é que você promova isso na sua classe. Quando nós não realizamos, por exemplo, o dia do amigo, a cada trimestre nós temos ali o dia do amigo, né? É importante nós termos esse dia para receber os nossos convidados. A gente, se bem que nós estamos agora num período desafiador ainda, né? Mas nós tínhamos aquele momento da confraternização, do almoço. Eu entendo que a gente ainda está vivendo um momento de ajustes, né? Futuramente a gente vai voltar a ter isso, mas é importante destacar o dia do amigo. E quando nós não realizamos o dia do amigo, nós estamos... É um trabalho negativo na escola sabatina, mas positivo qual é? Você realizar o dia do amigo, né? É importante também a gente lembrar do dia do aniversariante dos aniversariantes do mês. As pessoas gostam de ser lembradas. Elas gostam de ser lembradas. Então, professor e professora, e você, diretor, não é? Trabalhe para lembrar essas datas importantes na vida dos seus membros aí, não é? Que tal fazer isso? Dia do amigo, lembrar o dia do amigo, o aniversariante do mês, os visitantes, não é? Lembrar também que o 13º sábado é uma festa na igreja. É o dia para nós lembrarmos das missões que nós temos ao redor do mundo, ou aquelas que estão bem perto de nós também. Mas é importante que, para que a escola sabatina ela tenha um bom desenvolvimento, essas atividades elas são de extrema importância para que nós não destruamos a escola sabatina, pelo contrário, possamos motivar os nossos irmãos. Então lembra aí, né? Dia do amigo, dia do visitante, fazer a assinatura das lições, não chegar atrasado, ter uma boa recepção e receber os nossos amigos com muita alegria e fazer um programa todo especial no 13º sábado. Que tal? Aceita o desafio de cumprir essas metas aí? Se fizermos isto, vamos deixar a escola sabatina mais positiva. Se não fizermos isto, a gente vai começar a destruir alguns pilares da escola sabatina. Tá bom, amigo? Tá certo, professor? Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma bênção muito rica nesse dia e nos encontraremos aqui no próximo estudo, na próxima semana, tá bem? Um forte abraço e Deus te abençoe.